No Jazz Masters Talks de hoje, trouxemos para vocês dois convidados que esbanjam talento tanto no front como nos bastidores da dramaturgia. O primeiro é ator, diretor, professor de teatro e possui muitas outras habilidades criativas. Estamos falando de Lucas Pape, que antes de completar 30 anos já coleciona inúmeros prêmios que destacam não apenas a sua capacidade de atuação, como toda a sua habilidade em produzir espetáculos. Na TV, ele atuou em novelas como Amor e Revolução, Seus Olhos e na série também 9mm. Já no teatro, ou melhor, no Teatro Porto, Lucas encenou recentemente a peça O Ovo de Ouro, ao lado do aclamado Sérgio Manberti. Por último, e claro, nunca menos importante, vamos conversar com um expert na magia das trilhas sonoras, músico profissional e produtor musical Leonardo Daniel, ou LP Daniel, como ele ficou famoso, com prêmios como Aplauso Brasil na categoria Júri Técnico, por seu trabalho na trilha de Love, Love, Love de 2019. Finalmente, neste ano, LP Daniel e Lucas Pape se encontram em O Ovo de Ouro e vão contar pra gente como foi a experiência de trabalharem juntos no Teatro Porto. E contar um pouquinho mais da vida dos dois, que a gente aqui estava batendo um papo, Lucas e LP Daniel, ou Léo. Léo. Tudo bem, Lucas? Prazer, obrigado uma honra estar aqui vocês com estarem vocês. aqui. Vamos aí, vamos conversar um pouquinho sobre a vida. Vocês já, vamos começar aqui com o Lucas, né, que a gente estava batendo um papo. Você já trabalhou na TV, teatro. Como que é isso? Qual que é a diferença, por exemplo, no ensaio, decorar um texto? Como que é isso? Olha, eu acho que tem uma diferença principal, são duas mídias completamente diferentes, né, mas que ao mesmo tempo elas se complementam, né? Então, eu sempre digo que o grande ator é aquele ator que consegue fazer um pouco de tudo, né? A gente não pode ficar colocando limitações no nosso trabalho, mas eu acho que a grande diferença é a presença do público, né? A presença do público ali presencial, ela altera completamente a modalidade de trabalho. Então, parece ser bobagem o que a gente fala, mas o teatro precisa ser muito mais ensaiado e muito mais planejado cenicamente, porque aquilo tem que ser feito na hora e aquilo, o resultado vem em tempo real. É aquele famoso você não pode errar, né? A televisão, pelo contrário, você tem, não é a possibilidade de errar, mas o teatro é a arte do ator. É o ator que manda ali no espetáculo. Você tem uma direção, mas a direção ela fica do palco para fora. A partir dali, você deu o ok, o terceiro sinal, o ator é o senhor da coisa. E no audiovisual, quem manda é o diretor. Então, às vezes, o ator faz a melhor cena da vida dele, mas deu um problema ali, às vezes, na câmera, o diretor não gostou do plano, e você precisa estar a serviço do diretor, a serviço daquele propósito que é maior, entre aspas, do que o trabalho do ator. Então, o grande diferencial do trabalho da TV e do cinema, da TV e do cinema e pro teatro, é que na TV e no cinema você acaba tendo um pouco menos, a liberdade artística cênica é diferente, porque você tá em função do diretor, então consequentemente você acaba ensaiando mesmo novela que você grava às vezes 10, 15 cenas por dia, você decora tudo no dia anterior. Eu fazia isso, eu decorava tudo no dia anterior, você grava tudo fora de ordem, ia lá, decorava, no dia seguinte eu já não lembro mais. Agora tem peça de teatro que eu fiz há 6, 7 anos atrás que eu sei o texto até hoje. Por quê? Porque o processo é muito mais longo, né? Porque no teatro você tem uma responsabilidade cênica que é completamente diferente. Eu acho que as duas coisas são muito gostosas, são máquinas completamente diferentes, mas a função central do ator no teatro ela é mais primordial. Então, é um espetáculo que o espetáculo teatral ele demanda e exige um tempo de ensaio e de dedicação até maior. Até porque você vai fazer uma novela de 3 anos, depois de um tempo o personagem já entra num lugar ali e a coisa acaba ficando mais simples. Fica marcado ali, né? Agora, no teatro você tem que viver especificamente a personagem, né? De uma forma tão intensa, né? Que o público percebe isso e fica em você isso, né? Como você falou. E eu acho que tem uma diferença que é o seguinte. No audiovisual, você faz a cena uma vez. Quer dizer, você pode gravar 10 vezes no mesmo dia, mas o diretor vai escolher aquele take e ele vai ficar pra sempre. Eternizado. Aquele trabalho que você fez, da forma que ele é entregue, ele fica. Ah, mas vai ter versão estendida. Ok, mas aquela cena vai ser daquele jeito. O teatro, você faz uma temporada que eu tô agora no Falcão Vingador, que são 21 apresentações, são 21 versões completamente iguais, porém completamente diferentes da mesma obra. Então, o teatro é essa arte viva, é a arte que todos os dias vai se construindo e se modificando e cada dia é uma sensação diferente de fazer, né? Então,
Acho que esse é o grande diferencial mesmo das tem mídias. Tem dia que você não acorda daquele jeito, fala, pô, não tô legal hoje, tô sem, pô, investi tanto aqui, tô sem grana no banco, ou um dia você tá muito feliz porque entrou alguma coisa, outro dia você não tá, ou alguma coisa pessoal, emocional, e você levar isso pro palco e manter aquele personagem. Você coloca alguma pitada desse seu dia, do seu dia a dia, naquele dia, no espetáculo? Não, eu acho que ou procura manter? Eu acho que assim, a técnica do ator é você não levar o dia pra dentro do palco. É isso que eu queria saber. Porque o ator que confia no seu talento, ou no seu dia, ou em como ele tá, hoje eu acordei inspirado. Vai ter um dia que ele não vai estar inspirado e o trabalho não vai ser bom. A técnica do ator não é que vai fazer 20 apresentações iguais, mas no mesmo nível, é técnica. Você tecnicamente precisa colocar os seus elementos pessoais pra fora pra entregar em função daquele personagem, porque aquele personagem não tem relação nenhuma com o seu problema. Inclusive eu sou professor de teatro e eu sou contrário à proposta de diretores e preparadores de elenco que utilizam emoções da vida do ator pra colocar no personagem. Por exemplo, a mãe do seu personagem morreu, então lembra de um parente seu na vida real, vamos resgatar essa... Não, pra mim o ator tem que ser capaz de, através do seu aparato psicoemocional, encontrar a perda da dor do personagem, você precisa recorrer para sua própria dor. Para mim, ser artista você não pode sofrer. O ator não é... O artista não pode... Fazer arte é sofrido, é dolorido, porque é difícil fazer arte. Não porque é dolorido emocionalmente para você, né? Então é um processo que eu não acredito. Eu sei que tem preparadores que utilizam, eu sei até que tem atores que fazem. Que vai fazer um personagem, o Coringa lá, fica 2 meses sem falar com ninguém. Eu ia te perguntar isso, exatamente. É um processo, eu não julgo quem faz esse processo, porém ele não funciona pra mim. E nem na minha direção. Abordagens diferentes. Completamente diferentes. Então não é algo que funciona pra mim, nem como ator e nem como diretor. Não é algo que eu acho que o grande ator, não que essas pessoas não são grandes atores, não é isso, mas o grande ator, na minha opinião, tem que ser capaz de entregar um bom trabalho sem precisar entrar em surto ou em modo... num modo... piloto automático na existência para poder viver a vida do personagem em 24 horas. Porque a gente ouve muito, né, sobre atores, atrizes também, que fazem aquele famoso ensaio. Ensaio não, ele vive aquele imersão, né? E vai para aquele local, porque tem que viver aquilo e você é contra, você tá aqui o personagem. Não é uma questão de ser contra ou a favor, é que não funciona para mim, não é algo que eu acredito. Eu sei que ele existe a efetividade, para algumas pessoas funciona, mas para mim não funciona. Eu já tentei, já busquei fazer coisas e é um processo que pra mim nunca funcionou, porque eu não quero, eu literalmente gosto de não misturar a minha vida com o personagem. Eu acho que o que deixa a minha profissão saudável é eu ter o meu espaço de trabalho e o meu espaço de lazer, de vida pessoal. Se eu misturo as duas coisas, pra mim deixa de ser prazeroso. O prazer tá na construção proposital da coisa, né? Mas foi o que eu disse, é algo que cada um tem o seu processo, não sou eu que vou chegar e falar... Agora, eu acredito na questão do... Putz, eu preciso engordar 30 quilos pra fazer um personagem. Ok, é uma questão física, eu preciso emagrecer, é uma questão física. Agora, emocionalmente, eu acho que, claro, eu vou fazer um personagem mais difícil, eu vou passar por um período mais recluso, tá? Mas assim, entrar nesse momento, nesse lugar de vou viver o personagem, é algo que não funciona pra mim. Mas eu reconheço que existe efetividade nesse processo, mas não é algo que eu acredito como método tanto para mim quanto para os meus atores. Não é algo que eu aplico. Você tem mais de, sei lá... 43. 43 o quê? Textos ou peças? E peças? Peças de teatro. Eu só escrevo dramaturgia. Eu só escrevo para teatro. Claro, alguns textos... Mas você já trabalhou em peças que não são teus? Já, claro. Eu tenho 43 textos, dos quais encenados deve ter uns 36, acho que tem uns 6, 7 inéditos. Qual o personagem que te... vem à mente agora e fala, pô, aquele ali me marca. Pô, mas é difícil, é igual escolher filho, né? É tão mas não tem. Cara, como texto, eu vou falar do próprio Ovo de Ouro, porque foi o texto que me projetou pra cena teatral. Porque eu já tinha vindo de muitos textos que já tinham sido apresentados, mas o Ovo, pela presença do Mamberti, por ter estreado no Sesc, na Porto, foi um espetáculo que teve uma visibilidade de crítica maior. Foi o espetáculo que me revelou, me deu a indicação pro Under 30 da Forbes. Então foi uma peça que realmente me mostrou pro mundo. Então as pessoas me enxergavam de uma forma antes do Ovo de Ouro e depois. Então, agora se eu faço peça com a Maria Claragueiro, se eu faço a peça que o João Carlos Martins fez a trilha, é porque eles me conheceram através daquele primeiro grande trabalho. Eu acho que a gente sempre precisa de um primeiro trabalho, a gente precisa que alguém dê a oportunidade pra gente,
uma oportunidade grande para que as pessoas nos vejam e comecem a levar a sério o nosso trabalho. Então o Ovo tem uma importância muito especial na minha carreira, porque eu acho que ele foi um divisor de águas para mim. Então, acho que como texto, como obra, foi muito fundamental. E acho que como personagem, ai que difícil, personagem é ainda mais difícil de falar no teatro. Eu gosto muito eu vou falar o Doni, que foi da Ponte, que é um monólogo que eu fiz na pandemia, que foi o primeiro texto que eu fiz online, né, por incrível que pareça. É o primeiro texto que eu fiz na pandemia. Eu tive em 2020, logo depois do começo da pandemia, e quando a gente saiu da Porto, eu tive um processo de depressão muito pesado, né, de medicamentos e tal. Eu fiquei muito mal com a pandemia, outros gatilhos, enfim. E o Doni foi um texto quase autobiográfico que eu escrevi para falar sobre esse assunto. E o Doni foi esse personagem que eu tive a oportunidade de colocar para fora esses sentimentos que eu tava. Então, por mais que foi um teatro online, foi um personagem que naquele momento teve uma função muito terapêutica para mim, porque eu consegui falar para as pessoas aquilo que o Lucas estava sentindo. Talvez seja uma das únicas poucas vezes eu não misturei a construção do Lucas com o personagem, mas o personagem ali dizia coisas que o Lucas dramaturgo queria falar de uma forma muito direta. Então não é um personagem preferido meu, nem de longe, não faria no momento a peça de novo, porque eu acho que não é algo que eu quero dizer agora, mas naquele momento esse personagem foi muito importante terapeuticamente falando. Foi o que me salvou. Nós recebemos aqui a Bruna Ramos da Fonte, que foi a biógrafa do Magal, né, do Menescal, e um dos livros dela, exatamente, ela trata sobre essa terapia. Ela fala assim, poxa, escreva uma biografia tua, coloque no papel algo teu, né, e você vai ali construindo a sua própria cura, você vai... Através do seu próprio entendimento das suas coisas, você vai colocando ali a sua própria cura. Você está falando uma coisa que é exatamente o que ela falou aqui. A arte me curou, me salvou muito. Esse espetáculo foi o início desse processo, de fato, assim, na pandemia. Agora, o nosso cara LP Daniel, chamar ele aqui para o nosso papo Por também, favor. que é bem bacana. Léo, foi o Léo, né? Léo. LP Daniel. LP Daniel é meu nome escrito. Meu nome falado é Léo. Me fala como foi esse encontro de vocês para essa trilha do Ovo de Ouro, né? Aliás, depois nós vamos falar do Mambete também, que é uma coisa interessante. Sensacional. Pô, sensacional, né? João Carlos Martins, né? Pô, vamos falar. E como é que foi esse encontro, essa criação? Foi bem interessante. O Ovo de Ouro é um material muito contextualizado, né? Ele se passa dentro de um período temporal, que é a Segunda Guerra Mundial, e num contexto bem interessante, pouco conhecido, né, dentro do aspecto nazista, campos de concentração e tal. Bom, enfim, foi interessante porque eu pude pesquisar uma matriz musical muito diferente, né, que é a música judaica. Vamos por esse lado, a peça ela começava com um cântico muito específico, que é o cântico do Shabat. Então, esse cântico, que é muito simples e muito bonito, assim, tem uma estrutura modal e tal, ele virou meio que um mapa da onde prosseguir, né? Então, o tema central da peça foi um arranjo de cordas, de quarteto de cordas, em cima desse tema, que é o canto do Shabat. Bom, é sempre interessante, né, pesquisar uma matriz musical para você poder digerir ela e compor um contexto musical, assim. Basicamente, o trabalho de trilha, muitas vezes, é isso. Você tem um lugar, você tem um ponto de partida e você vai, a partir daquilo, né, da pesquisa em cima daquele assunto, você vai promover uma digestão para você poder teatralizar aquela linguagem. Porque música para teatro, claro, a gente tem o teatro musical e a gente tem o teatro convencional, e são duas coisas muito diferentes, né? No teatro musical você está trabalhando com um material musical mesmo. Muitas vezes é muito parecido com uma música que você vai escutar, se você colocar um disco para tocar e tal.
Há uma trilha normal da Exato. sua playlist ali. É música muito no estrito sentido convencional da música, né? Canção e tal. A trilha, ela é uma espécie de texto, né? Ela é uma transposição de uma série de conceitos e tal para um universo musical. E ela está dentro de uma esfera que comporta o som concreto, outros aspectos e tal. Mas basicamente é você transpor uma série de ideias para um contexto sonoro. Na verdade, a trilha ela é uma cama, né? Que ela pode tanto conversar com o ator em determinados ela pode momentos. Às vezes um ator está sozinho em cena e há uma trilha que conversa, né? Como é no jazz também, a conversa entre os instrumentos e tal. A trilha conta história. Ela conta história, né? Basicamente, uma trilha deve Te deixa contar tenso, a te deixa história. leve, te deixa feliz, te deixa emocionado. Ou ela coloca um contexto muito mais abstrato que gera uma multiplicidade de entendimentos. Mas, factualmente, eu acho que uma trilha deve pretender ser um texto em paralelo. Agora, antes de Love, 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 2019, né? Que foi premiado e tudo mais. Como você chegou? Porque aliás, a gente estava batendo papo aqui, uma hora a gente tem que parar. Até eu e você sermos convidados para almoçar na casa de LP Daniel, de Léo, porque você sabe que o cara é chefe de cozinha, né? Você não mesmo? sabia, né? Não. Então, parabéns, você acaba de saber que você tem um grande chefe, um master chef Não, aqui. nem tanto, Conta nem um pouquinho desse lado até chegar nas trilhas. Calma aí. Mas Você tem trilha para cozinhar também ou não? Como é que... Cara, hoje em dia eu cara do cozinho Lucas é bastante, ótima, né? mas Como eu faço isso acho que num modo meio automático, sabe? É. Pra seguir a vida, assim. Porque foi uma fase na minha vida, eu estudei para isso e tal, e fui trabalhar, eu tentei muito fugir de ser artista, né? Levar uma vida diferente, assim, mais convencional e tal. Foi a minha última tentativa. Não deu certo, montou sua técnica ali. Até que tava dando certo, é que sei lá, cara, é muito a coisa de ser artista. Qual de trilha você querer usaria para você representar- na cozinha? Um jazzinho sempre vai bem, tá né? Eu acho. Pra mim, na verdade, jazz sempre vai bem, em geral. Tudo, né? O modal, qualquer coisa assim. Jazz né? modal é sensacional. Miles, Miles, sensacional. Miles na cozinha. A gente Miles na vamos fazer uma cozinha, série, jazz. pensa numa coisa de jazz aí para o nosso querido LP Eu Daniel. acabei de terminar de escrever um espetáculo com os meus alunos nesse semestre, Ah, é? que eles vão fazer, chamar Aqui Jazz. Olha que Se legal. passa num bar de jazz. Pera aí, calma que isso aí tem que ter as massas no meio. Sensacional. Como é que funciona? Agora vamos voltar para lá. Como é que funciona? Não, porque assim, minha companhia de teatro, eu trabalho Qual com... o nome da sua companhia? Chama Companhia Epílogo. Epílogo. E aí eu tenho os meus cursos, eles são cursos de 6 meses que eles fazem... na verdade, é um curso livre que, na verdade, é um processo de montagem. Eles partem desde o processo da construção da ideia até a escrita do texto, a minha supervisão e depois a direção para eles entrarem em cartaz. Se eu quiser entrar, por exemplo, na sua... estudar... Bom, normal. só vir. Eu tenho nunca lá... tive contato. Na mesma turma eu tenho gente que já é formada e gente que está entrando. A minha ideia é realmente juntar essa galera e produzir bons espetáculos. A ideia é o espetáculo. E aí eles tiveram a ideia, junto comigo, de fazer uma peça que se passa num clube de jazz e os encontros da cantora, pianista que tá estreando nesse dia e vai acontecendo umas coisas. É uma delícia. Assim, a gente terminou ontem escrevendo. Interessante. Eu vou ter que entrar nessa. Coloca um programa de rádio na peça. Tem um cara aqui. Né? Pronto, o cara vai descobrir talento lá no meio. Isso é bacana. Legal, isso é bem bacana. Tá vendo? Já temos jazz, já temos trilha, já temos os dois aqui. Tudo. Como é que foi? Me fala um pouquinho das... A gente estava falando do Mamberti, né? Voltando aqui para o Lucas. E como é que foi? Que é algo gigante, né? Sérgio Mamberti, né? Vocês estão assistindo agora, essa carinha de novo dele aqui, de 16, 17 anos, serve para isso. Tá? É um menino em cena, mas não. O cara já tem 29 anos com 43 textos, é uma coisa impressionante. E aí, obviamente, sempre há alguém que entra, aquele anjo que entra na vida da gente e fala assim, bom, vamos guiar você por aqui. E às vezes nem é esse nem é essa a intenção, mas acontece.
na vida de todos nós, eu creio que acontece um anjo, cai ali no meio. Sérgio Manberti para você é um desses. Assim. Olá, pessoal. E com vocês, o dono deste castelo. O tio, o grande amigo, mago e inventor, Dr. Vitor. Ora, muito obrigado, meu sobrinho, muito obrigado. Eu confesso que eu também adorei esta minha nova super invenção, o bonecóptero. O Sérgio é uma figura central para mim. Ele é o primeiro dos grandes monstros, assim, sagrados, que olhou para um texto meu e falou assim, tá bom, vamos contar essa história. É importantíssimo isso, A né? gente precisa, não tem Esse jeito. gatilho, né? A gente precisa de, assim, a gente precisa de alguém que nos olhe e fale, tá bom, eu vou te dar esse espaço. Assim como daqui 20, 30, 40 anos... E não é alguém, né? É. Sérgio Manberti. Claro, mas assim como desde o começo da minha carreira, na verdade, eu dou aula porque eu quero produzir, descobrir, e eu quero que esses jovens que estão entrando agora sejam muito melhores do que eu. Legal. Porque acho que a gente... Eu parto do princípio de que a gente... O mundo como geral, mas o mundo artístico em geral, ele gira em torno de duas palavras. Gratidão e generosidade. Se você é grato a quem teve na sua vida e quem te impulsionou, e você é generoso com quem está chegando, você não vai ter inimizade. Você só vai produzir e trabalhar com gente bacana. Então você tem que ser grato às oportunidades que você teve e quem te deu e generoso com quem está chegando. Então eu sou muito grato ao Serginho, né? Ele é fundamental na minha vida, ele virou uma pessoa da minha família. Tanto que eu tenho um contato com os Manberti até hoje, com o Fabrício, com o Duda, enfim. Duda entrou no lugar do Serginho para fazer o Ovo de Ouro depois que o Serginho faleceu. As últimas apresentações... Foi em 21. Foi já em 21. O Serginho morreu, vai fazer um ano, né? Ele morreu 3 de setembro de 2021. Acho que em outubro a gente estreou já com o Duda. Foi um mês depois da morte do Serginho a gente reestreou. Porque a gente ia reestrear com o Serginho. Já estava mais ou menos definido. Aí ele teve uma piora no estado de saúde. E aí quando ele faleceu a gente falou, tá, agora o Duda vai fazer. E foi muito legal fazer com o Duda. O Ovo de Ouro virou uma grande homenagem pro Sérgio, né? Claro. A gente terminava todas as apresentações do Ovo, tinha um vídeo do Serginho. Era sempre dedicado ao espetáculo para ele. Então, o Sérgio é uma figura muito central para o país, né? Politicamente falando, artisticamente falando, e ele é uma figura muito central para mim. Eu até falei, o meu cachorro chama Sérgio por causa do Serginho. O Serginho está eternizado no meu bebê cachorro agora. E quando o Serginho, o cachorro, chegou em casa, eu liguei pro Fabrício, que é o filho do Sérgio, e falei, Fabrício, o meu filho vai ter o nome do teu pai, tá? Ele até brincou, falou assim, que legal, e assim, então o Serginho tem uma importância fundamental, porque ele realmente foi a primeira pessoa que, não tem jeito, as pessoas, elas entram na nossa vida, elas têm uma importância central, e eu aprendi muito com o Sérgio, muito. Bacana. Bom, monstros. Léo, me fala do Quasimodo, em 2018, né? Quasimodo foi É legal você falar desse projeto, até para como é que você incentiva outras pessoas também a entrarem no mundo das trilhas, né? Pois é. Porque foi por aí, né? Foi. O Quasimodo foi um projeto de formação subsidiado pela Oswald, né? Oficina Cultural, Oswald de Andrade. E tinha a direção do Eric Lenati. O Eric Lenati, eu venho trabalhando com ele desde 2013. A gente criou um grupo de cabeças técnicas que montam peças junto, chamado Sociedade Líquida. Sim. E foi um dos projetos da Sociedade Líquida, onde a gente tinha um grupo de direção, um grupo de atuação, um grupo de trilha, um grupo de iluminação, uma série de pessoas, eram 40 vozes da parte da trilha, então era um projeto de formação, então eu tinha 6 aprendizes, que não eram exatamente todos aprendizes, tinham ali 2 músicos bem experientes, e a gente fez uma pesquisa. Quasimodo é em cima do Corcunda de Notre Dame. Uhum. E a ideia era transpor para a Praça da Sé, com aquelas figuras e tal. E seria uma peça política, na verdade. Uhum.
aonde a música ia estar toda... Seriam temas de hard rock dos anos 70, em 40 vozes, cantando Led Zeppelin, Black Sabbath, em 40 vozes e tal. A Femaia estava dando o apoio das vozes e tal, dos arranjos de vozes. E então eu tinha esse grupo de alunos e a gente estava fazendo uma pesquisa profunda no blues, que é a matriz musical que vai desencadear nessas bandas dos anos 70. E ao mesmo tempo a gente estava fazendo uma pesquisa mais profunda ainda sobre o desenvolvimento da música pós-Idade Média e começo da Renascença. Então a gente tinha ali o cantochão e como o cantochão se desenvolve dentro desse contexto até o início da notação musical e tal. Um estudo foi profundo. Bem interessante, foi bem interessante. Todas as variações dentro e a evolução desse sistema musical que é a base do sistema tonal, a base mesmo, né, da música ocidental e tal. Enfim, e era isso, só que foi um projeto que foi descontinuado, porque não houve mais verba. Então a gente chega a esse ponto, no ponto onde a gente ia começar a, de fato, tornar as coisas físicas, sair da pesquisa e começar a compor e a levantar a peça e tal. Ela ia acontecer na nave, né, da Oswald. Logo que você entra, tem aquele espaço aberto muito grande que é coberto, né, por vidro e tal. E a igreja ia estar numa das pontas, enfim, ia acontecer ali com essas 40 vozes. É uma pena, né, quando a gente não tem apoio, né, e quando a coisa não continua, né? Pois é, ia ser muito legal. Agora, você está falando de história da música, né, de clássicos e tal. João Carlos Martins. Nossa, como é que é um grande maestro como esse? Maestro, né? Maestro, um pianista sensacional. excepcional. Ele recebe um convite e fala, vou fazer uma trilha. Cara, foi incrível. Ele não me conhecia. Como é que foi isso? Eu mandei o texto por e-mail. É isso. Achei o contato do filho do João Carlos. Falei assim, oi, tudo bem? Eu sou o Lucas, sou autor, não sei o quê. Tem um texto e eu queria que o João Carlos fizesse a trilha. Deu 5 dias, ele respondeu, meu pai amou o texto, vem cá pra gente fazer. Simples assim. E é uma experiência interessante, né? Ele é um cara simples. Foi um negócio impressionante. Ele nunca tinha feito pra teatro, trilha pra teatro. Foi a primeira trilha de teatro, foi do Canto de Ninguém. A gente parou com a pandemia, a ideia é 2023 a gente retornar, vamos torcer. Vamos torcer, né? Mas é linda, a trilha do João Carlos é linda, o espetáculo é uma homenagem. É uma grande homenagem, né? A primeira trilha, né, de João Carlos Martins pro teatro. E a peça é uma homenagem à música clássica, ela conta a história de uma cantora lírica que tem a primeira oportunidade com um jovem gênio da música, que era o personagem que eu fazia, que é super excêntrico e aí vai desenrolando a partir do amor que os dois têm pela música, o amor que os dois desenvolvem um pelo outro e a forma esquisita como a relação dos dois se dá. Então, uma homenagem, é uma peça que fala sobre relações, sobre a busca pela glória, mas é uma peça que é uma homenagem à música clássica, né, que eu sempre fui apaixonado. Muito bem, estamos terminando por aqui. Queria que vocês falassem um pouquinho então de cada um, a sensação de estar no teatro, como é estar no teatro, você pela trilha, você, né, atuando, escrevendo, dirigindo, é fantástico isso, né? E agora também com a sua escola e tudo mais. Eu queria agradecer vocês dois e deixar o espaço para vocês falarem o que quiserem, inclusive do Teatro Porto, né? A estrutura, você falou que é um dos melhores. Para mim é o melhor teatro de São Paulo. Assim, eu falo não só estruturalmente, mas a forma como a equipe do Teatro Porto é sensacional. Você não tem nenhuma equipe técnica de organização e de como existe no Porto Seguro. É um negócio fora, assim, que agora é Teatro Porto, né? Mas Porto Seguro, mas assim, é um negócio surreal, é surreal. Eu sempre elogiei, porque mesmo como espectador e trabalhando lá, só reafirmou para mim o que eu já sabia. Sabe, é uma organização, é um cuidado, é uma estrutura, é um negócio que você não vê no Brasil, nesse nível. Então é incrível e para mim fazer teatro, estar em cena é estar vivo. Eu não consigo me ver vivo
de outra maneira. Não tem como... eu podia ficar aqui meia hora falando, eu não ia resumir da melhor maneira, que é o que eu preciso para estar vivo. A minha relação é muito simbiótica com o teatro. E você continua fazendo trilha, então, a partir de agora? Cara, essa é a minha vida, eu só faço isso. Só faço trilha, só sou músico, tempo integral. Mas fazer trilha, a relação com o teatro é muito interessante. As dramaturgias são muito interessantes, é um entendimento do humano que eu acho que é similar à filosofia. Na verdade, ele é muitas vezes derivado da filosofia, né? E compor para teatro é uma coisa muito interessante, é escrever música de uma maneira textual, é muito interessante, é diferente de tudo. É outro lugar de você ser um performer, que também é sensacional. Tocar, se apresentar. Então a gente espera agora um novo friozinho na barriga, né? Porque é o que a gente sente quando abre a cortina, né? Dá aquele, acho que todo espetáculo, você se acostuma, né? Você acostuma... Não tem acostumar no teatro. Cada aprestação é uma apresentação e cada estreia é uma estreia. É pior ainda. Nervoso, você né? só aprende que aquilo vai se repetir, cara. E vai ser diferente. Acho que tanto para quem atua, como para quem faz a trilha, para o diretor, para quem está atrás. Tá todo mundo junto, né? Aquela tensão hora. de 1 hora, 2 horas. Principalmente na estreia. Estreia é um negócio... Todo mundo muito junto. Gente, muito obrigado a vocês dois. Obrigado. A gente se vê então no nosso próximo Jazz Masters Talks. Um bate-papo gostoso aqui sobre teatro, música, cultura, que é o que a gente gosta, né? Então, um grande abraço e até lá.